tempo está ali na Seropédica já? Esse ano nós vamos fazer 18 anos, Bispo André. 18 anos, fomos enviados para lá. Na verdade, eu assim caí de paraquedas, né? Eu sempre digo que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nosso bispo primaz, com uma visão que Deus lhe concedeu, nos convidou para estarmos ali e, em meio ao culto, ele nos empossou como pastor da igreja, né? Então, você já foi como pastor para lá? Nós fomos consagrados a pastor no concílio, né, de agosto, e quando foi em outubro, ele me convidou para uma reunião, estava o bispo Davi, bispo Carlos, saudoso bispo Carlos ainda, né, Brasil, né? E eu me lembro até hoje que o bispo João saiu do banheiro e o bispo Davi disse assim, bispo João, que ele chama o bispo João de pai, né, de bispo João, pastor Benjamin está aqui. Ele, tá, já volto. Só que ele voltou enxugando a cabeça e falou, conhece a Seropédica? Eu disse, mais ou menos. Ele falou, não tem errada. Primeira passarela, chegando depois da Rural, a 300 metros vai ver meu carro. Pega a tua esposa e vai para lá que eu estou te aguardando lá. Pensei que fosse para pregar, né, Bispo André? E cheguei lá, em meio ao culto, me chamou para o altar e no decorrer do culto ele então convida a pastora Márcia, que até então era diaconisa Márcia, sobe aqui. Aí ela subiu, pediu que nós dobrássemos o joelho, orou pela gente, disse, estou empossando vocês como pastores dessa igreja. Não perguntou se eu queria, se eu não queria, né? Nem sim, nem não. Caramba. Mas eu sempre tenho intimado. Eu tenho comigo uma frase que diz o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Caramba. E essa obediência tem sido assim muito benéfica para o reino e principalmente para a nossa vida espiritual. Tem nos permitido, através da visão do bispo João, né, realizar aquela grande obra ali. Está há quanto tempo na missão? Eu estou na missão há 24 anos. 24 anos, 24 anos. Conheceu a missão onde? Eu conheci no Galpão, ali na Água Água Branca mesmo. Isso. E verdade seja dita, Bispo André, eu não queria ir para lá. Minha esposa foi com a minha irmã e assistindo um culto lá, ela disse assim, essa igreja é a cara do Benjamin. Aí, já eram evangélicos? Já éramos evangélicos, né? E ela convidava, eu falei, não, sou fiel à minha igreja, coisa e tal. Aí teve um dia que eu fui a um trabalho com ela e chegamos lá, a igreja estava fechada. E voltamos, tinha um culto, era até uma quinta-feira, e quem estava pregando na época era o pastor Kleiber. Kleiber está lá em Paracambi, né? Lá de Paracambi, só que ele vinha fazer um trabalho toda quinta-feira ali na Água Branca, no Galpão. Eu fui naquele dia, quinta-feira, aí sentei lá com elas, gostei do culto e coisa e tal, os irmãos vieram, né, falaram comigo. Aí no domingo de manhã eu falei, vamos lá naquela igreja de novo. Aí eu fui na escola dominical, conheci o bispo Davi, a gente conversou um pouco, ele me deixou bem à vontade. À noite eu voltei na minha igreja, né, e disse assim, conversei com o pastor, que era a Nova Vida, né, o pastor Francisco, ali perto do Hospital Albert Schweitzer. Conversei com ele, falei, pastor, estou saindo, queria a bênção do Senhor. Aí ele conversou comigo e falei, poxa, é uma pena, mas já que você, né, não quero te prender. Aí saímos, continuamos amigos e coisa e tal. Aí eu comecei a frequentar a igreja ali, né. Eu me lembro até que o André Freitas, né, veio até mim, me chamando. Aí eu conversei com o bispo Davi e falei assim, olha, eu preciso conhecer a igreja e vocês precisam me conhecer. Porque eu estou chegando, vocês não me conhecem. Eu era presbítero na época e disse, eu não posso chegar a dizer que sou presbítero. Então eu preciso conhecer a igreja, conhecer como a igreja funciona, coisa e tal. E vocês também precisam me conhecer. Aí depois de 3 meses nós, assim, engrenamos ali no trabalho de missões com o bispo André Freitas, né? Foi uma bênção. Depois dali, a gente já foi, né, se familiarizando com todo mundo, o bispo Davi nos dando liberdade para trabalhar, e a gente sempre gostou de trabalhar, né? Eu e a pastora Márcia,
A gente gosta de cozinha, né? É um lugar onde tem muita bagunça, mas de onde saem os melhores alimentos. Maravilha. Vocês ficaram um tempo ali na Água Branca, né? Aí depois aconteceu isso aqui, esse fato aí que você adiantou pra gente. Só que você assume lá em Seropédica em uma loja, né? Era uma loja na principal ali, né? Isto, era uma loja. Chegamos para ali, era uma loja que, por sinal, chovia mais dentro do que fora, né? E foi um desafio. E eu sempre digo, André, assim, a visão do nosso Bispo João, eu atribuo tudo o que aconteceu ali, tudo que tem acontecido, à visão do Bispo João, né? Isso é muito importante. Eu prezo muito pela cobertura espiritual. Tem um exemplo claro, né, de Moisés e Josué. Né? Você pega o capítulo 17 ali, quando Josué vai para a guerra, né? Moisés sobe o monte juntamente com Arão e Ur para interceder. Enquanto Moisés estava intercedendo, Josué lograva êxito. E eu sempre digo que o Bispo João é uma lâmpada na denominação, né? Aquela lâmpada precisa permanecer acesa por muitos anos. É verdade. É. Mas aí você assume ali. Qual a distância de Seropédica para tua casa? Só para o pessoal entender do que a gente está falando aqui. 37 quilômetros. 37 quilômetros. Só leva que 2 horas e meia, mais ou menos? 1h30? Não, dependendo do trânsito. É, porque tem mas aquele pedaço às quintas ali também. E sextas, o trânsito fica mais intenso. Aí eu tenho que dar aquela volta pela reta de Piranema, aí estende-se mais um pouquinho, né? Aí vai aí para... Bota mais aí uns... A gente vai para 65 quilômetros. Caramba. Isso só na ida, né? E você tem também a sua carreira no cotidiano, no secular, né? Sim, eu tenho a minha vida profissional. Eu sou funcionário público, minha esposa é funcionária pública, inclusive ela agora está de plantão lá no Andaraí, fazendo 24 horas, né? Amanhã ela já sai de manhã do plantão, já vai para o posto de saúde, e à noite ainda vai para a igreja ainda. Né? Então, você está ali, o Bispo Benjamin, há 18 anos de Seropédica. Então, assim, para ficar uma coisa, para as pessoas começarem a se familiarizar com esse episódio de hoje, quais foram os fatos que mais te marcaram assim nessa tua trajetória de 18 anos? Como pastor, como bispo, dirigindo a mesma igreja há 18 anos. Os desafios. Experiências, né? Os desafios. A cada desafio te lança luz para o desafio seguinte. Nós chegamos ali, né, pegamos uma igreja com um número bem reduzido, alguns problemas, né, de ordem social, questões também espirituais, e levamos aí uns 4 anos para a gente poder começar a resolver, e Deus também nos dando direção, né? A Bíblia diz que Paulo escreve lá em Timóteo dizendo que, antes de tudo, faça-se oração. E eu chegava às vezes, orava, o bispo João saiu após me empossar, então teve alguns atritos, eu esperei tudo acontecer, até porque eu não conhecia ninguém. E os que ficaram, eu chamei, conversei com eles, e eu disse: olha, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, eu não pedi para vir para cá. Agora, eu faço parte de uma denominação que tem uma presidência e, mediante a visão do presidente, eu estou aqui. Então, eu creio que ele não me mandou para cá, e aí você sempre sabe, né, que nosso bispo é um homem de oração, e o resultado da oração dele. Mas o que me marcou, que lá, hoje, pastora, quando eu cheguei, era a missionária Carme, uma senhora de Cães, branquinha. Em meio àquele tumulto todo, isso até me emociona. Ela escreveu uma carta, Bispo André, e uma letrinha simples. E depois daquele tumulto todo, ela colocou no meu bolso, e quando eu cheguei em casa, eu fui orar com a minha esposa. E depois eu fui ler. E na carta estava escrito assim: pastor, o Senhor é a resposta das nossas orações. Aquilo... Que maravilha. Aquilo, rapaz, aquilo gerou dentro de mim, sabe? Caramba. Um dínamo, um gerador de energia.
Aí, rapaz, eu não tive outra alternativa. É sim ou sim. Que isso, que E aquilo ali marcou. E até hoje ela está lá, é uma das minhas conselheiras. Né? formidável. É Ela é incansável, uma mulher espetacular. incansável. E eu sempre digo o seguinte, que o que cansa o homem não é trabalho. O que cansa o homem é pecado. Né? Então o pecado às vezes nos faz cansar da obra. E eu tenho ela como um exemplo. Né? Já ela, semana passada, ela completou 40 anos de cristã. E ela já está aí com seus, né, chegando aos seus 80 anos. Não tem um culto que ela não esteja. E sempre naquela atividade intensa, né, intensa. A igreja lá é um pouco assim acelerada, né? Costumo dizer que nós somos um pouco bagunceiro. Então a gente tem muita atividade e a gente não dá tempo para o povo pecar, porque sai de um trabalho, entra no outro. Nós saímos agora de 2 dias num sítio, né? E agora já vamos entrar num retiro de carnaval, um avivamento em dias de carnaval. Eu vi lá. Né? Então, Ele tá pregando o Maurício, né? Maurício, um diácono, um O garoto Maurício é benção. cheio de Deus. Pastor Rogério também Pastor é um Rogério. dos meus braços direitos, né? Eu, assim, né, não levando em conta, né? Alex Mas também é a benção. pastor Alex, pastor Hernani, pastor Marcos, que é um desbravador em missões, né? Aquele homem ali respira missões. Nossa pastora Vanderleia também, né? E sem contar a pastora Carme, né? Que é assim incansável, um exemplo a ser seguido ali para a denominação. Então, a gente falando dos pastores, na pandemia você perdeu um queridão lá, né? O pastor É um Ricardo. amigão, né? Um amigão, pastor Ricardo, né? Aquele ali a gente, né, não desmerecendo os outros, somos todos. Costumo dizer que a MEB-R4 é uma família, Sim, sim. né, mas ele, assim, deixou um legado muito grande. Né? Era um amigão, né? Era meu co-pastor na época, né? Era o primeiro co-pastor, o pastor Alex era o segundo co-pastor, né? Mas como aprove ao Senhor levá-lo, né, nesse período de pandemia. Mas foi o Covid? Não, ele não morreu de Covid, ele já tinha algumas complicações. Complicações, né? Isso, é. Surgiu até esse rumor, né? Até porque nós, durante a pandemia, a igreja não fechou. Né? A gente conseguimos mantê-la, né, ativa, com todas as restrições, Sim, sim. né? Mas graças a Deus, né, nós tivemos essa baixa, né, e a mãe dele também, a diaconisa Nessia, que infartou. Né, Mas infartou. foi oriundo da Não, notícia? Sim, foi. não, Teve não. alguma Foi uma correlação? coisa muito assim, cara, algo assim, como podemos explicar? Na semana, o pastor Ricardo, ele foi fazer uma faxina na casa da mãe, que ela não estava saindo e coisa e tal. E, e ele fez essa faxina. A irmã dele, a missionária Sônia, que é uma das membros lá, né, da nossa igreja também, ela nos conta que ele estava conversando, acabou de fazer a faxina, ele tinha que pegar a esposa, e ele acabou de fazer a faxina, a mãe estava tomando um banho, ele tomando um café, e ele virou para a irmã e disse assim: olha, se mamãe morrer, eu não aguento, eu morro junto. Meu Deus. E ele viu que estava atrasado, ele saiu. Caramba. Né? Aí a diaconisa Nessia, ao sair do banheiro, perguntou, né? Cadê Cadim? Chamava ele de Cadim. Aí ela, mamãe, Ricardo já foi. Aí ela vira para a irmã e diz assim: Sônia, se Ricardo morrer, eu não aguento, eu morro junto. Ela falou isso, a mãe? Ele já tinha Ele falado tinha antes de falado, ele sair. saiu, aí ela. Ela sai do banheiro e fala a mesma coisa. Meu, e morreram os dois na mesma época. Isso. Que forte, cara. Não, foi Caramba. assim, foi questão de uma semana. Entendeu? E nenhum Rapaz. ficou sabendo do outro, né? Porque ele estava hospitalizado, ela faleceu. Aí ela faleceu, acho que na segunda, na terça sepultaram, na sexta-feira o Ricardo faleceu. Que marca, né, pra É. igreja, né?
E como é que a igreja recebeu essa situação? Como é que a igreja... Eu costumo dizer, André, que os males previstos nos levam a sofrer menos que os inesperados. Então já estava naquela coisa, né, pastor Ricardo? Vinha sofrendo, né? Já vinha, né? Então, assim, houve, claro que a gente sentiu a falta, né? Claro, pô. Porque ela estava ali sempre presente, mas a igreja, assim, aceitou bem, até porque foram salvos. Dormir né? no Senhor, isso que eu ia falar, né? Dormir no Senhor é reconfortante, né? Eu sempre digo que para Deus mais vale um doente salvo do que um são perdido. Ah, Deus poderia curar? Claro, Deus pode todas as coisas. Só que ele não cura porque eu quero, ele cura porque ele quer, porque ele pode. Porque é só ele quem faz. vontade dele. Né? Então foi a vontade dele. Verdade. Né? Teve um fato também na Rua 4, lá na MEB da Rua 4, de uma senhora, não foi? Que vocês ganharam para Jesus, uma senhorinha, um Sim, casal, eu lembro disso. A nossa irmã Sebastiana e nosso irmão José era o segundo centro espírita mais antigo de Seropédica, na Rua 3. Né? Inclusive, hoje a gente tem a diaconisa Aline, que é neta dela, e a filha a diaconisa Rosana. Né? São diaconisas lá na igreja. Foi através da Rosana, né? Porque quando a Rosana aceitou Jesus, ela botou a Rosana para fora de casa. A Rosana seria a sucessora dela no centro. Né? E ela já com seus 83 anos. Ela estava preparando uma substituta já. A Rosana seria a sucessora, porque o centro foi da avó, passou para a mãe e veio para a mão dela. E ela já estava nesse centro já há 55 anos. 55 anos? Rapaz. Era um centro de candomblé, uma mulher muito respeitada na cultura, né? Mas um dia ela aceitou Jesus através do Musa. Nós tivemos um evento do Musa local e ela ficou sabendo do evento. Aí ligou para a filha, dizia que queria vir. Aí a filha estranhou, até veio falar comigo, né? Olha, pastor, na época eu era pastor ainda. Ela disse assim, olha, mamãe me pediu para vir no evento aqui. Mas só que mamãe, ela cria confusão. Ela está com má intenção. Eu falei, Rosana, vamos orar e deixa ela vir. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Bispo André, ela foi a primeira a chegar. E ela veio carregada, porque ela tinha um corte na sola dos pés que não fechava e a impedia de andar. Porém, quando ela estava incorporada, ela andava normalmente. Então, quando estava sem a manifestação assim, sem... ela tinha dificuldade de andar. Dificuldade. Aí quando o inimigo a possuía, ela andava normal. Não sentia dor, né? Não tinha nada. E os filhos trouxeram, entender, né? deixaram ela na porta da igreja, foi a primeira a chegar, né? Começou 8 horas da manhã, ela entrou, sentou, botamos ela para dentro, e com 20 minutos de culto, momento de adoração, ela levantou sozinha, andando, foi para o altar e estendeu as 2 mãos. Aquilo chamou a atenção. Forte, rapaz. Normalmente não houve apelo nem nada. Caramba, que forte, né? E eu me lembro que ela sempre perguntava, quem é aqueles 2 homens de brancos, bonitos, louros, que me convidaram aí lá na frente, com uma voz tão macia, tão... Poxa, eles me levaram lá na frente, estava comigo, depois eles sumiram. Ou seja, só ela viu, ninguém viu. A gente viu ela levantar da cadeira, estender as mãos para o alto e ir em direção ao altar. Isso foi na hora do? Durante o evento. Mas foi no louvor, palavra, pregação? Durante o louvor, momento de adoração. Só para a gente entender aqui, pessoal que está nos assistindo, a importância da ministração, do louvor, Sim. Como Deus trabalha no aspecto espiritual, né, libertando. Diz que Deus habita em mim os louvores, né? Exatamente. Então a gente não pode desprezar nada da liturgia. Enquanto o culto está acontecendo, Deus está trabalhando. As batalhas estão... É uma batalha espiritual muito forte. Exatamente. E ela aceitou Jesus, né? O centro espírita se tornou uma congregação. É isso que eu ia perguntar, virou um ponto de pregação, virou um né? ponto de pregação. O seu esposo
também aceitou Jesus. E detalhe, Bispo André, há 32 anos que eles moravam debaixo do mesmo teto, mas em camas separadas. 32 anos? 32 anos. Que história, cara. Aí eu achava lindo que vinha aquele casalzinho, ele com a idade um pouco mais avançada, né? Ele já tinha 86 anos, ela com 83, mais ou menos. Os dois vinham caminhando, porque depois daquele dia, a ferida fechou milagrosamente Ferida no pé. no pé. A ferida Vê que era cicatrizou, fechou, ela a andava questão normalmente. espiritual, né? Tinha Para quem acredita, influência. é a questão espiritual, né? A Bíblia diz que a gente não deve desprezar ou desconsiderar os ardis, né, do adversário da nossa alma. O mal existe, isso é evidência. A própria Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. A influência, né, do poder das trevas, né, a gente não pode ignorar, porque Tá ele aí, tem poder. é real. Né? Hoje você vê muitas pessoas hoje nas drogas, na prostituição, pessoas que estão ali não porque quer. Né? Alguns vão por ser, mas outros estão presos ali. Né? Nós temos também hoje o Antônio Marcos, que a gente chama ele carinhosamente de Tony, 33 anos no crack. Hoje é um seminarista na igreja.